Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Sandro, eu sou advogado e hoje eu estou aqui para cumprir mais um dos vídeos diários que eu me comprometi a estar fazendo todos os dias para vocês, trazendo para vocês notícias sobre direito, trazendo informações úteis, importantes, fazendo avaliação de algumas situações. Tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. É isso que me incentiva a estar produzindo mais material para vocês. É isso que me incentiva a estar produzindo mais material de qualidade, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês 12 direitos que eu escolhi aqui e separei que os aposentados têm e muitas vezes eles não aplicam ou não sabem que tem esses direitos. Vai ser um jogo rápido aqui só para mim estar orientando vocês aqui, mas depois eu vou preparando mais vídeos e explicando isso com calma, com tranquilidade, para que vocês possam entender cada um desses detalhes aqui que eu falei. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, 12 benefícios que o aposentado precisa saber que tem. Neste artigo, separei 12 benefícios que muitos aposentados não sabem que tem, mas que são muito importantes para eles. Tá, quem escreveu o artigo foi eu, tá? Então não fiz menção aqui à fonte porque foi eu mesmo que escrevi. Saque total do FGTS. Olha só, a pessoa a partir do momento que ela aposenta, ela tem direito de recolher todos os benefícios da conta vinculada. Mesmo que ele continue trabalhando em exercício, ele tem direito a sacar todo o FGTS depositado ali na conta vinculada, tá? Então, se você se aposentou, seu FGTS, se você não foi lá e solicitou, seu FGTS está lá parado, você tem o direito de sacar ele, beleza? Olha só, saque mensal do FGTS. Pode ser que aquele aposentado continue em exercício, continue trabalhando. Então, ele sacou todo o benefício que estava lá na conta vinculada. Só que todo mês, o empregador continua depositando o FGTS para ele nessa mesma conta vinculada. Ele pode deixar acumular e sacar depois, mas ele também tem o direito de ir lá e continuar sacando todo mês. Ou seja, saca o salário, vai lá e saca o benefício do FGTS todo mês. É direito dele estar sacando mensalmente. Muitos aposentados não sabem disso. Eu estava conversando com a minha sogra nesse final de semana, que eu fui para Goiás por causa do Dia das Mães, fui na casa da minha mãe, fui na casa da minha sogra continua em Minas Gerais, continua trabalhando, mas não saca todo mês o FGTS depositado, e é direito dela, e ela não sabia, tá? Então, se você continua trabalhando, você tem direito de estar sacando o FGTS que é depositado todo mês, tá? Mas atenção, esse saque mensal só vale se o aposentado continuar trabalhando na mesma empresa. Tá? Então vamos lá. Você aposentou e continuou na empresa, você saca o FGTS todo mês. Você aposentou, saiu dessa empresa, depois foi e entrou em outra empresa e continuou trabalhando. Aí as regras é a mesma. Tem que te mandar embora, tem aquelas regras convencionais, tá? Então, se está na mesma empresa, pode sacar todo mês. Se não está, tem que sacar nas mesmas modalidades que todos os demais trabalhadores. Beleza? Manutenção do plano de saúde. É o seguinte. Às vezes você trabalha numa empresa que tem um plano de saúde muito bom. Você tem que observar duas coisas aqui. Se é cota, se a empresa custeia totalmente ou se a empresa custeia parcialmente, parte do benefício, tá? Desse plano de saúde. Se ela custear parcialmente, você aposentado tem direito de complementar essa diferença e se manter no plano de saúde da empresa, mesmo que você aposentou e parou de trabalhar. Você não é obrigado a continuar trabalhando. Você pode aposentar, parar de trabalhar e se manter no plano de saúde. Só que você tem que pagar a parte que era da empresa. A empresa não continua obrigada a depositar para você. Você paga a parte que era da empresa. Então você continua naquele mesmo plano e benefício. Detalhe, esse plano se mantém se a empresa continuar fornecendo isso para os empregados ativos. Se a empresa cortar esse plano para os ativos, corta para você também. Aí você perde o direito de se manter no plano de saúde, tá bom? E um dos requisitos é que você tenha já contribuído por esse plano e tenha uma estabilidade de pelo menos 10 anos que você já usa esse plano. Então você tem aquela estabilidade daquele plano, beleza? Vamos ao quarto benefício. Acúmulo de pensão com aposentadoria. Olha só, com a reforma da Previdência, isso prejudicou muito. Foi uma injustiça feita com os trabalhadores. Tá? Olha só, os pensionistas
que chegavam na data de se aposentar, eles poderiam se aposentar normalmente e teria o acúmulo do benefício antes da reforma. Depois da reforma, agora ele tem que optar. Então, eu sou pensionista e vou me aposentar, eu tenho que escolher qual é o melhor, ou seja, a minha pensão é maior que a minha aposentadoria, ou minha aposentadoria é maior que a minha pensão. Eu escolho o maior. E o outro tem uma tabela de graduação por valor que pode chegar de 10% a 100%. Então tem essa tabelinha que você tem que aplicar. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão pode ser muito extenso o vídeo. Mas tem essa tabelinha que você aplica. Então você vai graduando de acordo com o valor da tabela. Mas você não recebe os dois de 100% igual era antigamente, acumulável e pronto. Isso foi injusto demais, porque você paga por isso e não recebe por isso, tá? Mas continua sendo um benefício, você pode acumular. Tem aposentado aí que perde, tá? Acha que não tem direito, é aposentado, a esposa falece, não vai lá e requer. Principalmente os homens. Os homens têm mais, são mais propensos a perder esse benefício, porque ele já é aposentado, a esposa falece e ele acha que não pode acumular, e ele deixa passar. Cuidado que isso é um direito seu. Multa de 40% sobre o FGTS. Olha só, a maioria dos trabalhadores pensam que, devido ao fato dele sacar todo o FGTS quando ele aposenta, mesmo que ele continue trabalhando, se ele for mandado embora, ele não tem direito às 40% de multa do FGTS, só do tempo que ele continuou no trabalho. Então, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira numa empresa, aposentou, sacou todo o FGTS. Aí ele continua trabalhando mais 2 anos nessa empresa, foi mandado embora. Ele acha que ele só tem 40% do FGTS do que está lá depositado na conta. Não é. É de todo o período. Se ele aposentou, sacou o FGTS, mas continuou trabalhando, a hora que ele for mandado embora, ele vai pegar 40%, mas de todo o período. De antes dele ter aposentado e depois de ter aposentado e continuar trabalhando. Então, os 40% do FGTS, se você, aposentado, continua trabalhando e foi mandado embora, 40% sobre tudo que já foi depositado na sua conta. Inclusive o período que você já se aposentou e já sacou, tá? Receber duas aposentadorias. Mesma regra, mesma injustiça que aconteceu com a reforma da Previdência. Se você tem 2 aposentadorias, você tem que escolher a melhor e vai receber ela 100%. Tá? A segunda, você vai aplicar uma tabela de graduação que vai ser de 10% a 100% também. Então, corre risco de você receber 100% de um e só 10% da outra. Mas também tem a possibilidade, dependendo da graduação, de receber 100% das duas. Mas são fatores específicos aqui que não vêm ao caso. O fato é, você tem direito a acumular. Não deixe perder, tá? Se você tem um emprego, já se aposentou nele, e tem outro emprego que você estava trabalhando, está em período de aposentar, muita gente pensa que não tem direito a aposentar de novo. Errado. Você tem direito a 2 aposentadorias? Sim. Beleza? Vamos lá. Prioridade na restituição do imposto de renda. Ó, além de ter prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda, vocês entram no primeiro lote, já foi liberado, eu postei um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Além de vocês terem direito de estar no primeiro lote de restituição do imposto de renda, idosos também têm uma faixa de isenção maior em relação aos demais. Ou seja, tem uma isenção maior. Não é aquela tabelinha progressiva convencional, não. E vocês acham que o governo observa isso? Te desconta como se você fosse um trabalhador normal. E você é idoso, você é aposentado, você está protegido pelo Estatuto do Idoso. Então, a sua margem de isenção é maior. Alerta o seu contador, às vezes o seu contador passa batido, esquece que você é aposentado, que você tem mais de 60 anos, e eu já vi isso acontecer muito. Principalmente porque eu sou tributarista. Então, já peguei muitas situações que tem essa margem aí, tá? Esse erro aí por parte dos contadores, tá? Isenção de IPTU. IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano. É o imposto que você paga sobre a sua casa, tá? Alguns municípios, como por exemplo São Paulo, os aposentados e pensionistas do INSS com rendimento mensal entre 3 e 5 salários mínimos contam com isenção do tributo. Você não paga, tá? Então, antes de você sair pagando os impostos aí, dá uma olhada se o seu município não tem uma legislação específica que te isenta do pagamento desses impostos. Vai até o setor de tributação do município e procura ver se tem. Se não tem, entre no site Só Leis e pesquisa as leis do seu município. Lá tem um campo de pesquisa. Aí você coloca lá, Código Tributário do município. Lá você vai achar. Se tiver isenção, você encontra e você não tem que pagar,
tá? Ó, no entanto, o município concede redução de 75% do valor do tributo para pessoas acima de 60 anos ou aposentados por invalidez. Então, caso você não se enquadre dentro dos quesitos de isenção, você se enquadra nos quesitos de redução. Imagina, pagar só 25%, você tem 75% de redução, de desconto. Isso é muito bom. Então, fica de olho nos seus direitos. Viagens gratuitas. Tem direito ao benefício as pessoas com idade igual ou maior que 60 anos e com renda igual ou menor que 2 salários mínimos. 2 requisitos cumulativos. Eu tenho que ter 60 ou mais e tenho que receber 2 ou menos, tá? 60 anos ou mais para ter direito, 2 salários ou menos. Você tendo esses 2 requisitos, as empresas são obrigadas a fornecer passagem para você. As passagens para idosos são válidas para todos os horários de ônibus convencionais. Tem idoso que reclama que chega e naquele horário nobre das viagens, eu não consigo a viagem. Olha só, as empresas são obrigadas a reservar 2 assentos nos ônibus. 2 são obrigatórios. Eles têm que justificar, esses 2 assentos já estão ocupados por idosos. Então você vai ter que ficar para um próximo dia. Isso eles podem. Mas 2 assentos, eles têm que comprovar que foi ocupado por idosos e você tem o direito de exigir, não, eu quero ver a idade de quem está cadastrado aí. Tá? E pode pedir isso por escrito, porque se eles mentirem, é crime. Beleza? Ó, descontos em eventos culturais. Olha só o idoso que quer ir para uma festinha rave aí, quer ir com a molecada lá, você paga metade, tá? A Lei Federal 10.471, é o Estatuto do Idoso, estabelece que os idosos têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, lazer, artística e esportiva. Culturais, teatros, lazer, parques de diversão, artísticas, algum evento artístico que tem ali, o teatro também, né, poderia ser, e esportivas. Estádio de futebol é obrigado a te dar meia entrada, tá? Esportivas em geral, tá? Copa do Mundo, estádio, o que acontecer no Brasil, o que for. É esportivo, 50%, tá? O 11º benefício, 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez. Olha só, aquele idoso que aposentou por invalidez e que tem necessidade de uma pessoa para estar auxiliando nas atividades da vida cotidiana, ele tem direito a 25% de acréscimo no benefício. Vamos pensar um aposentado que ganha aí seus R$ 1.045 por mês. Com 25% a mais, vai dar mais ou menos R$ 258, mais ou menos isso aí. Então você tem uma creche de R$ 258 e é durante o período que você tiver essa necessidade, tá? Depois eu vou entrar num assunto mais especificado que isso aqui, que tem uma briga na justiça aí, porque aqui fala só os aposentados por invalidez. Será que os outros também têm direito? Então eu vou entrar nessa seara aí depois. E a questão é, você recebe 2 pensões ou 2 aposentadorias. Você tem direito, tá? Eu vou falar o que o STF fala sobre isso, mas isso fica para um próximo vídeo. E o último, mas não menos importante, revisão da vida toda. Olha só, a partir de 29/11/1999, houve mudança na lei que modificou a forma de cálculo das aposentadorias concedidas no INSS. O INSS passou a não incluir a totalidade dos salários de contribuição, incluindo somente os salários e contribuições após julho de 1994, data em que passou a vigorar o Plano Real. O que aconteceu? O governo veio e pôs o Plano Real. De preguiça de ficar fazendo a conversão, o INSS falou, olha só, a partir de agora, eu só vou computar o que você ganhou de 94 para frente, eu não vou calcular o que você ganhou antes, não. Mas o salário do aposentado é calculado com base na média das 80 maiores contribuições, tá? Principalmente antes da reforma da Previdência. Isso mudou, mas eu explico depois. Foi injusto também. Mas tudo bem. O que acontece? Nesse caso aqui em específico, pode ser que os seus maiores salários foram antes de 94. Então, você foi prejudicado muito com isso. Então, se você trabalhou antes de 94 e aposentou ali de 99 para frente, você tem direito a estar fazendo a revisão para a vida toda. Só que você tem que fazer um cálculo primeiro e ver se isso é ou não viável. Mas essa revisão para a vida toda,
dependendo da situação, você pode quase dobrar o seu valor do benefício. Então você tem que procurar um advogado, encaminhar para a gente sua carta de concessão, o período aquisitivo todinho para a gente poder, o cálculo de benefício todinho para a gente poder estar avaliando e ver se vale a pena ou não. Mas é um direito seu, tá? Isso aqui já foi sacramentado, o STJ já bateu o martelo e é possível fazer essa revisão sim. Dessa forma, terão direitos aposentados ou pensionistas do INSS que tiveram seu benefício concedido após novembro de 99. O cálculo é de quem trabalhou de 94 para trás, mas que aposentou de 99 para frente. Então, se você aposentou depois de 1999, você pode ter o direito, sim, tem que fazer o cálculo. Sem o cálculo, você não sabe se tem. Porque, às vezes, se você entrar com um advogado que não sabe fazer o cálculo, você vai reduzir o seu benefício, porque você faz essa opção. Se você procurar um advogado que vai fazer o cálculo, vai fazer a previsão antes, a perícia antes, para depois entrar, você vai saber certinho o quanto você vai ganhar com isso. Então toma cuidado até com o profissional que você procura, tá bom? Tem que ser alguém que entende do assunto. Tá? Quem que tem direito? Quem aposentou por tempo de contribuição, por idade, o aposentado especial, por invalidez e quem recebe pensão por morte. Todos esses têm direito a essa previsão aí, tá bom? Então, pessoal, foi esse o vídeo, um pouquinho extenso porque foram 12 benefícios que eu falei para vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou reiterar para vocês curtirem, compartilharem. É isso aí que me incentiva, tá produzindo esses vídeos para vocês, tá alertando sobre seus direitos. Alguns aqui vocês já sabem, tá? Mas muita gente não sabe, então é por isso que eu posto aqui. Se você já sabe, beleza, dá um joinha e manda para quem não sabe, para que ele possa estar vendo esses direitos e estar se defendendo e estar correndo atrás de um direito que é dele, beleza? Então, desde já eu agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.